Olha, o casamento é uma jornada que todo mundo conhece, né? A gente vê casais que começam super bem, mas acabam se perdendo, e outros que, mesmo com os desafios, se fortalecem com o tempo. Qual será o segredo? O que faz essa diferença toda? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar num guia bem específico, um tipo de projeto para o casamento, todo baseado nos ensinamentos da Bíblia, que tenta dar uma luz sobre essa questão. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Será que existe uma fórmula mágica, um passo a passo para um casamento feliz? Muita gente busca essa resposta. E a fonte que a gente está explorando hoje diz que sim, existe algo parecido com um projeto divino, um guia. Então, bora lá, vamos ver o que esse projeto tem para nos mostrar. Bom, para começar, vamos pensar numa casa. O que é mais importante? A base, o alicerce, certo? Sem uma base forte, tudo desmorona. E segundo essa visão, a base de um casamento sólido não é feita só pelo casal, não. A proposta aqui é que existe uma aliança de três, e essa terceira parte é essencial. É Deus. E essa citação de Eclesiastes resume perfeitamente a ideia. Pensa num fio sozinho. Ele arrebenta fácil. Agora pega 3 fios e trança eles. Fica muito, mas muito mais forte. A metáfora é essa. O casal, junto com Deus, forma esse cordão de 3 dobras, uma união bem mais resistente, bem mais difícil de se romper. E o guia vai ainda mais fundo com esse conceito de uma só carne. Não é só sobre assinar um papel, um contrato social, sabe? A visão aqui é uma instituição divina. As passagens bíblicas citadas falam que é Deus quem une o homem e a mulher, transformando os dois em uma entidade totalmente nova, uma coisa só. Isso dá um peso enorme para a ideia de permanência, de que é algo sagrado mesmo. Ok, então a gente já tem a fundação. E agora? Agora a gente precisa dos pilares para sustentar essa construção. E é exatamente disso que essa próxima parte fala. Vamos ver os tipos de amor que precisam ser cultivados, e também os papéis e as responsabilidades de cada um que, de acordo com essa fonte, trazem equilíbrio e força para a relação. Olha que interessante isso. Aqui, o amor não é uma coisa só. Ele é dividido em 4 tipos diferentes. E a ideia é que um casamento saudável precisa de um pouquinho de cada um. Tem o ágape, que é aquele amor incondicional, divino. Tem o eros, que é a paixão, o romance. O philia, que é a amizade, a parceria. E o storge, que é aquele amor de família, de cuidado. Juntando tudo, se tem uma conexão muito mais completa, muito mais rica. E aqui a gente vê como esses papéis são descritos como complementares, um completando o outro. Para o marido, a ênfase é no amor incondicional, na proteção e numa coisa chamada liderança servidora. O que isso quer dizer nesse contexto? É liderar servindo, se sacrificando. Já para a esposa, o foco é no respeito e na submissão, que aqui é explicada como uma parceria voluntária, um alinhamento com a liderança dele. A visão é de que são 2 peças que se encaixam para formar um todo, cada uma com suas funções. Bom, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Toda construção, por melhor que seja o projeto, pode ter fissuras. E é sobre isso que vamos falar agora. Quais são os desafios, as reclamações mais comuns que podem abalar essa estrutura e enfraquecer o casamento, segundo o que a fonte nos diz? E olha só que interessante colocar isso lado a lado. Do lado das mulheres, o que aparece muito é a falta de intimidade emocional, de apoio nos objetivos. Já do lado dos homens, as queixas são sobre críticas constantes, uma sensação de desconexão emocional e física. Quando a gente vê assim, fica claro como os conflitos podem nascer de necessidades e percepções que, às vezes, não estão na mesma página. Ok, vimos as reclamações. Mas a pergunta que fica é, por que isso acontece? De onde vêm essas fissuras? Agora a gente entra no diagnóstico que o guia faz. Vamos tentar entender qual é a causa raiz por trás de todos esses problemas. Exato. Se o projeto parece tão claro, tão bem desenhado, por que na prática a coisa complica tanto para tantos casais? É aqui que a fonte aponta para uma resposta que talvez não seja a que a gente espera. A resposta não estaria do lado de fora, nas circunstâncias, mas sim do lado de dentro. E aí vem um diagnóstico. Essa passagem de Jeremias é bem forte, né? Ela introduz a ideia de que a raiz de tudo, a origem dos problemas no casamento, segundo essa visão, estaria na própria natureza do coração humano, que é descrito como enganoso. Então, o ponto central do diagnóstico é este. O problema fundamental é a dureza de coração. Esse termo, que vem de uma passagem em Mateus, é visto como grande obstáculo. É essa dureza que impediria as pessoas de seguirem o projeto de Deus para o casamento e que acaba levando aos conflitos e, muitas vezes, à separação.
E este versículo de Provérbios vem para reforçar essa ideia. É como se fosse um alerta, sabe? Um cuidado ao confiar só no que o seu coração diz. A sugestão é que seguir só os próprios sentimentos e impulsos pode ser uma armadilha. A verdadeira sabedoria e, consequentemente, um casamento saudável viria de buscar algo além de si mesmo. Ok, então a gente já entendeu o diagnóstico. Mas e aí? O que fazer com isso? A boa notícia é que o guia não para no problema. Ele apresenta uma solução, um caminho a seguir. Essa última parte é toda focada no plano de ação, no que fazer para fortalecer ou, se for o caso, até restaurar o casamento. E o coração da solução é basicamente este: uma mudança de foco. A orientação é parar de confiar apenas nas próprias forças e entregar o caminho, confiar em Deus. A promessa que este versículo traz é que, a partir dessa entrega, dessa confiança, ele vai agir. E para fechar, aqui estão os passos práticos, o como fazer. Primeiro, buscar a direção de Deus todo dia, juntos. Segundo, não desistir de orar, aconteça o que acontecer. Terceiro, colocar Deus e a família como prioridade, na frente do trabalho, da vida social. Quarto, fazer parte de uma comunidade, uma boa igreja, ter bons amigos por perto. E por último, um alerta. Cuidado com os conselhos do mundo que vão contra tudo isso. É de fato um plano bem claro para reforçar a relação. E para a gente terminar, a fonte traz esta mensagem final, que é uma mensagem de muita esperança. A ideia aqui é que não importa o quão longe um casamento tenha saído dos trilhos, o caminho de volta, o caminho da restauração, está sempre aberto. Basta um arrependimento, uma correção de rota. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Será que a alegria de consertar algo que quebrou, de restaurar uma relação, não é de certa forma ainda maior do que a de ter algo perfeito que nunca passou por uma prova de fogo?